Vamos lá, 705, continuando aí o nosso conteúdo. Hoje eu vou passar o percurso 14, vou tentar chegar no 15 também, para a gente trabalhar aí o que vai cair na nossa próxima avaliação. Tá? O percurso 14 fala sobre a região norte e as condições de espaço geográfico. Né? Vou ser bem sucinto nessas partes, porque eles falam sobre períodos. Tá? Então vou pegar os pontos mais específicos aí, importantes, que eu devo cobrar na prova para vocês. A construção do espaço de lá, entre 1500 e 1930, né? Principalmente na ocupação inicial da Amazônia pelos portugueses, né? Que acabou tendo construções de fontes militares, né? E também a gente soube que teve algumas missões religiosas naquela região em todo o Brasil, né? Pois ela tinha um maior interesse dos colonizadores, né? Que chegaram aqui, né? E eles viram que o lucro, principalmente na região nordeste, que é a vizinhança ali do norte, né, ajudando principalmente no meio do açucareiro, né, do açúcar, da plantação e nas Minas Gerais também. E aí a produção começou a crescer cada vez mais e essa ocupação ocorreu, né, no meio de alguns conflitos. Quem é que estava lá? Os indígenas. Então um conflito maior foram com os indígenas, beleza? Então, desde o século 17 até o final do século 19, Belém, né, e São Luís, eles constituíram dois principais espaços geográficos na Amazônia, né, construídos em toda a região amazônica. Aí, aí mostrou nesse período que foi desenvolvendo várias culturas, né? Principalmente em São Luís. A gente viu que teve a cultura do algodão, da cana-de-açúcar, do arroz e do tabaco. E em Belém a gente teve, né, o Golfão Amazônico, que transformou também no núcleo urbano e regional do século XVII. E aí, foi lá que eles começaram a encontrar e exportar as drogas do sertão, né, que eram extraídos da floresta. Quais seriam essas drogas do sertão? Acho que vocês já ouviram falar, que é a baunilha, o guaraná, o urucum, entre outras ervas e frutos e sementes também, isso tudo fazia parte. Né? A linha, né, o meridiano do Tratado de Tordesilhas também determinava essa porção situada no leste dessa demarcação que pertencia a quem? A Portugal, e a outra porção, que é a porção oeste, pertencia à Espanha. Entendeu? Então, entre 1580 e 1964, Portugal tinha esse domínio, né, sobre o domínio voltado para a Espanha. E na América, os colonizadores portugueses começaram a aproveitar esse período para invadir e conquistar esses espaços aí de domínio espanhol. E aí começou a ter um reino de Portugal, beleza? Foi nesse período aí, até mesmo o Tratado de Tordesilhas, que vocês já estudaram. Uma outra coisa muito importante que aconteceu nessa região foi o extrativismo, né, do látex. Então, por volta de 1870, a região amazônica passou a receber grande número de imigrantes, principalmente que vinham do Nordeste, por causa que tinha uma seca muito prolongada naquela região do Nordeste, né? Principalmente o pessoal que vinha do sertão. E aí começou a ter as atividades extrativistas. E foi aí que começou a extração da castanha do Pará, da madeira e principalmente do látex, por conta da fabricação de borracha, né? E aí já era conhecido todo mundo a borracha daqui. E foi, no entanto, né, que a partir de 1888, após uma intervenção do pneu, né, uma invenção do pneu, perdão, que por conta da construção dos automóveis, o surgimento dos automóveis, a borracha passou a ter grande valor e ser muito procurada pelas indústrias, porque os pneus eram fabricados para colocar nos carros. Então, ele começou a ter muita importância. Então, como na região amazônica tinha bem rica, né, desse produto, né, desse extrativismo, desse meio, acabou ajudando muito, né, para explorar essa região. Em 1910, a borracha consumida, né, que sai do mundo inteiro, saía da região amazônica. E aí a procura de seringueiras nativas levou muitas pessoas até o final do século XIX, né, a se embrenharem na mata, a atingir a região, e que hoje, principalmente onde é a região que é o Acre. Na época ainda era da Bolívia, o Acre. O extrativismo do látex, também da castanha do Pará, ele foi o motor desse processo de produção e organização regional. Então o látex teve uma importância muito grande. Está, e aí nessa, estimulou o que essa produção, o látex e a castanha? Teve a atração de imigrantes brasileiros de outras regiões, imigrantes estrangeiros também, até espanhóis, portugueses, franceses. Teve construção de porto, né, principalmente o porto de Belém, e também teve um em Manaus. A incorporação do Acre ao território brasileiro, que ajudou a fundar algumas cidades, né?
principalmente nessa região do Acre, ia muitos seringueiros. A expansão da rede urbana e modernização dos espaços urbanos ajudou muito. Belém e Manaus são as principais cidades, né? A gente pode dizer que é destaque da região norte. A instalação de pequenas indústrias de bens de consumo, a atração de capitais estrangeiros por meio de instalação de bancos, empresas de comércio, companhias de navegação, entre outras coisas. Então, gente, ajudou muito esse meio de extração do látex na região norte, porque incentivou justamente esses aspectos que eu acabei de citar para vocês, beleza? Lembrando que também, né, teve problemas aí por conta da exploração, e aí acabou ocorrendo o quê? O desmatamento nessa região. Aí o que ajudou muito? Os nordestinos que vinham, e até mesmo estrangeiros, começaram a plantar lá. E aí acabou desenvolvendo também a agricultura nessa região. Ficou ajudando, uma coisa levando a outra, né, para ser mais exato. Outra coisa importante que eu vou citar para vocês é que teve um declínio na produção. O Brasil foi o maior produtor de borracha entre 1880 até 1912, né? Que a produção era maior. Nessa época, a produção do país chegou a representar cerca de 60% do mundo inteiro. E a exportação ia também para o mundo inteiro. Ela chegou até a igualar o período do café que a gente teve aqui. Enquanto a Amazônia dependia dessa coleta do látex, que era silvestre, sem a preocupação de plantar seringueiros e racionalizar esse consumo, o que os ingleses começaram? Começaram a perceber a importância econômica desse produto e transportaram o quê? Essas sementes e levavam para a Europa, porque eles viam que tinha um valor econômico muito grande. E plantaram, né, nas suas colônias que estavam onde? Na Ásia, porque o clima era quente e úmido, semelhante da Amazônia, né? E começou a ter um meio de produção lá também. Foi depois que chegou em Singapura, na Índia, se espalhou para a Indonésia, Tailândia, Malásia, entre outros países. E aí o que aconteceu com o látex aqui? A produção daqui começou a cair por conta disso. Então, por quê? Era mais fácil eles exportarem da Ásia, que era vizinho, do que vir aqui do Brasil, porque era um pouco mais longe, né? Então, acabou perdendo o Brasil, né, e a região acabou perdendo esse patamar de maior exportador de borracha, né, do látex. Com essa perda, né, a região deixou de receber vários investimentos e o fluxo migratório também acabou diminuindo, né? Por isso, teve um desacelerado processo de imigração, né? E com isso, formou, né, aí eles retomaram a partir de 1930 e 1960 as políticas de incentivos, porque estavam indo muita gente morar na região por conta desse meio econômico, porém parou por conta do declínio, que a gente viu que na Ásia começou a crescer, né, esse meio de exportação do látex. E depois de 1960, a região ficou ainda com um contingente populacional baixo e começou a ter incentivo do governo para poder morar lá. Aí foi outro esquema, beleza? Isso eu vou falar mais à frente. A construção do espaço de 1930, né, do espaço geográfico de lá, produtos agrícolas, minérios e produção do espaço. Após esse declínio que a gente disse, né, do látex e também da comercialização dessa borracha, intensificou em 1930 a cultura da pimenta do reino, da juta, da malva em algumas localidades da região. Por quê? Ajudou no desenvolvimento da economia e acabou construindo vários espaços geográficos daquela região. Tá? Aqui a juta é essa parte mais alaranjada e a parte que está em verde é onde tinha a pimenta do reino e o riscadinho é a malva. Então foi uma outra saída para ajudar, né, no meio econômico. A exploração de alguns minérios também, né, acabou promovendo o povoamento nessa região, e aí eles descobriram nessa região o que? O manganês, nos anos de 1940, e a exploração começou a se intensificar, né, cada vez mais e foi expandindo para os outros estados da região. Foi aí, gente, que surgiu a Superintendência de Planos de Valorização Econômica da Amazônia, que é a SPVEA. Beleza? Em 1950, a Amazônia possuía apenas 1,8 milhões de habitantes e apresentava uma pouca integração econômica com o restante do Brasil. Não só econômica, como social e cultural com as outras regiões, né? Eles eram um pouco inferiores. Com o objetivo de planejar e promover o desenvolvimento nessa região, em 1953, o governo federal criou a Superintendência de Planos de Valorização Econômica da Amazônia, né? Aí o que aconteceu? Construíram estradas, né?
para poder integrar com outras regiões, facilitando o povoamento também para as pessoas irem. Fazendeiros ali começaram a ter um incentivo para poder ter a agricultura e também a criação de gado. Vilas começaram a crescer e isso ajudou principalmente o desenvolvimento do comércio e da exploração dos recursos naturais, né? Mas em 1954 teve uma crise política, né, decorrente ao suicídio de Getúlio Vargas, que foi incentivo do governo dele, e aí houve um atraso nessa implantação, né, principalmente na implantação de rodovias. E aí foi retomada no governo do presidente Juscelino Kubitschek, em 1956 a 51. E aí eles construíram algumas rodovias que ligavam principalmente Brasília a Belém, né, Cuiabá a Santarém, e aí ajudou o povoamento dessa região. Beleza? Aqui, ó, construção, algumas fotos que representam os governos militares, né, de outros rumos colonizadores da Amazônia, em vista dessa prolongada e cobiçada internacional sobre esse meio da Amazônia. Os governos militares, eles começaram a se suceder nessa presidência da República. Em 1964, estendiam, né, o que havia necessidade de realizar uma maior ocupação humana nessa região, dinamizar a economia, integrar o espaço amazônico por uma questão de segurança nacional. Com esse objetivo, o governo militar começou a ter algumas iniciativas, né, que a gente vai falar a seguir. Então, desde aquela época, eles já estavam pensando nesse meio de povoamento da região para poder ajudar no meio econômico também, porque até então ela estava muito afastada do restante das outras regiões. Beleza? Foi aí que surgiu a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Ela é subordinada ao governo federal, foi criada em 1966, né, substituindo a SPVEA. Por quê? O objetivo era o quê? Planejar, inspecionar e conduzir o desenvolvimento da Amazônia, né, na sua integração do espaço, né. Além do chamado Plano de Integração Nacional, teve um programa, né, de construção de rodovias para integrar toda a região. Aí foi quando surgiu a chamada Transamazônica, né. A SUDAM lançou também um programa para atrair empresas para a região, né, para poder ajudar no meio econômico, tanto empresas nacionais como empresas estrangeiras. E aí começaram a se instalar na Amazônia. Então foram esses empréstimos em dinheiro ao longo prazo, com juros baixos, teve incentivos fiscais, né, eles ajudavam, se comprometeram a construir hidrelétrico, porque as indústrias precisavam disso, né, estradas, portos, aeroportos. O governo se dedicou prometendo, né, falando que vai fazer esse meio mesmo, construindo estradas, até mesmo hidrelétrica, porque precisa. Empresas e grupos começaram a se instalar na região, mas muitos outros compraram terras visando, né, uma especulação posterior. Por quê? Vai ter um valor. Porque quando aquela região ficar mais ocupada, aquela terra que você compra hoje, futuramente ela vai ficar mais cara. Então muitas pessoas pensaram nesse caso, de fazer uma especulação imobiliária, que a gente costuma dizer, porque iria vender muito mais caro do que comprasse agora, né? Houve então aqueles que receberam empréstimo, aplicaram nas suas empresas, né, até mesmo em outras regiões do Brasil. E aí, né, com esses recursos públicos, né, não ajudou só na Amazônia. Esses recursos foram mal aplicados e muitas das vezes eles eram até desviados, né, porque eles não tinham tanto, eles não pagavam tantos juros, né, por conta desses incentivos fiscais, e também não beneficiaram também só a Amazônia, porque eles pegaram e investiram em outras regiões. Então acabou tendo um problema, né? Grande parte desse dinheiro ele poderia ser considerado, né, para investir para pequenos e médios produtores da região, e até mesmo podia ter investido em educação, em escola, fazendo escolas, saneamento básico e até mesmo hospitais. Eles preferiram dar para empresários, que acabou não fazendo o que deveria ter feito, né? A construção da rodovia aí transamazônica, que ele liga 7 estados, né? São mais de 4.000 quilômetros de extensão. Aqui, ó, no meio. Aqui, ó, a extração de bauxita, como eu falei, que teve minério. Então teve alguns problemas aí nesse caso. Beleza? Ó, aqui antigamente, para construir, a mão de obra barata, muitas pessoas desmataram. Núcleo de Projetos de Colonização, né? Teve um INCRA ali, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um órgão também do governo federal, foi criado após 1964, núcleo de projetos de colonização neles, né? Para poder o quê?
a área de terra pública foi dividida em lotes e eram distribuídos para todas as famílias que estavam cadastradas para poder o quê? O que eles podiam fazer? No caso da reforma agrária, é ganhar aquele terreno e fazer com que aquela terra seja produtiva, né? Vários núcleos foram instalados nos anos 70, né? Ajudando para poder. Os núcleos, eles tiveram até ênfase, né? Mas a falta de assistência médica e hospitalar, né? Porque era um pouco afastado do meio urbano, então isso acabava tendo um meio ruim para quem morasse lá. Então, teve alguns núcleos que não tiveram tanto sucesso, mas as pessoas ganhavam terreno para poder plantar lá. Isso aí eram os núcleos que está nessas bolas coloridas, né? E aí também uma outra coisa importante foi a Zona Franca de Manaus, né? Buscando incentivar a indústria em Manaus, né, o governo criou em 1967 a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Disponibilizou infraestrutura, vantagens financeiras para atrair as indústrias para aquela região ali, né? Assim, a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, criou, né, o Distrito Industrial de Manaus. Por quê? Teve isenção de impostos para importação de matérias-primas, componentes industriais, além de empréstimos e incentivos fiscais para as empresas nacionais e estrangeiras que ali estavam instaladas, quando se instalavam as empresas lá, tá? Houve investimentos, né? Até no meio eletroeletrônico ali ajudou isso. Então, ficou muito conhecida a Zona Franca de Manaus. Os produtos acabavam sendo mais baratos, né? Porque pagavam menos juros, eles não tinham tanto impostos. Com isso, né, outros setores da economia local e regional foram beneficiados com o comércio, transporte, no meio urbano, no setor turístico, hotelaria. Então, Manaus acabou sendo uma área de atração populacional. E aí, naquela época, passou de 2 milhões para 4 milhões de habitantes. Tá? Isso em 2018. Olha como cresceu. Ajudou, né, um incentivo. Benefícios trazidos dessa zona, né? E a população de Manaus, entretanto, ainda tiveram graves problemas urbanos. E aí começou a ter aqueles meio descontrolado, porque cresceu muito rápido, começou a surgir favela, o saneamento básico também não era muito bom. Também tivemos um outro projeto, que é o chamado Projeto Grande Carajás, né? Com a descoberta de jazidas minerais de ferro e manganês, ouro, casterita, entre outros. Isso foi na Serra do Carajás. Aí o governo, em 67, criou esse projeto Grande Carajás, que envolvia não só a exploração de recursos minerais, mas também envolvia as florestas, né? Por quê? Eles queriam que tivesse um aproveitamento dos rios na produção de energia elétrica, né? Teve construção de estradas, que acabou ajudando muito, né? Aí teve uma estrada de ferro Carajás para transporte de recursos minerais, que ajudou muito ali para poder deslocar o mais rápido possível esses minérios que eram extraídos da região. O projeto atraiu muitas pessoas para trabalhar de todo o Brasil, estimulou mais cidades, né? E até hoje esse projeto Grande Carajás tem importância no espaço geográfico da Amazônia Legal, que eu falei na aula anterior para vocês. Então esse aí projeto deu mais certo, beleza? Então vamos para o próximo percurso. Vamos para o percurso 15. O percurso 15 fala sobre os conflitos, desmatamento e a biodiversidade da Amazônia. Então vamos lá. A entrada do grande capital amazônico, grande capital na Amazônia Legal, em tempos mais recentes. Diante das dificuldades que apresentaram por esses núcleos ou projetos de colonização que eram implantados na Amazônia, o governo, a partir de 1974, alterou uma política de ocupação e desenvolvimento econômico da região. Iniciou um novo processo, deu preferência ao grande capital, ou seja, às grandes empresas de agropecuárias e também de mineração nacional e até mesmo estrangeira que acabaram se instalando na região, né, porque eles pegavam áreas gigantescas, às vezes maiores até mesmo que os estados e até alguns países. Nesse processo, começou a acentuar os conflitos de interesses de território. Isso, o que? Acabou tendo disputa por territórios entre grupos que eram protagonistas sociais também da Amazônia, desfavorecendo, né, quem era de menor,
que não tinha tanto poder político e econômico, como os povos indígenas, a população ribeirinha. Eles acabaram dando valor aos grandes empresários e as pessoas que acabavam morando lá não tiveram tanto valor, né? Acabou tendo esse problema. Aqui, ó, desmatamento para a construção de indústrias. Quando a gente fala sobre protagonista social, né? Com a entrada do grande capital, o garimpeiro ele foi vencido pelas empresas de mineração e o pequeno produtor ele foi suplantado pela grande empresa, né? No meio rural e também do agronegócio. O trabalhador acabou ficando sem terra, foi submetido a muitas vezes a condição de servidão, né? O poceiro que foi expulso da sua roça, né? Eles não podiam nem trabalhar. Grupos indígenas perderam as suas terras, né? E até hoje as demarcações e a legalização delas não estão corretas. Madeireiros ilegais começaram a ter conflito com os indígenas. Olha os problemas, poceiros, pequenos agricultores, também povos da floresta. Ou seja, acabou tendo muitos problemas. Pistoleiros começaram a assassinar quem era contra esse meio de exploração. A atividade de compra e venda de terras tanto enriqueceu pessoas, como também ocasionou o desmatamento de muitas áreas e muita perda de biodiversidade aconteceu nesse período. Acabou tendo um desequilíbrio ecológico, né? Porque o ecossistema acabou sendo destruído. Olha o problemão aí que acabou ocasionando, né? Tem um lado bom que ajudou a população, mas teve muita coisa ruim nesse caso. E aí a gente entra justamente nesse assunto do desmatamento na Amazônia. Entre as causas históricas do desmatamento na Amazônia, a gente pode destacar a expansão urbana. Então, muito importante, o que ajudou, né, e ajuda até hoje, o desmatamento da Amazônia, na questão histórica e atual. A gente pode destacar a expansão urbana, a exploração madeireira e a expansão da fronteira agropecuária, tá? Para vocês terem uma noção, calcula-se que desde a década de 60 até os dias de hoje foram desmatados mais de 700 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Isso é cerca de 17% da cobertura florestal, né? E para ter uma noção, se a gente pegar o estado do Maranhão, Piauí e o Ceará, juntando, é o que foi desmatado. Então é muito forte. Olha a madeira aí, ó. Muitas das vezes ilegal essa exploração madeireira, tá? Muito triste isso, acabou sendo muito ruim, né? Eles tentaram fazer um incentivo, acabou que não... E aí surgiu o chamado arco do desmatamento. O que seria isso, professor? Né? É o desmatamento que pegou uma região formando um arco mesmo. Para vocês terem uma ideia, é tão intenso que pega Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Tá? E isso acabou formando um arco. Vou até mostrar para vocês como formou esse arco aqui, ó, que a gente mostra, para vocês terem uma noção do que foi desmatado nessa região, tá? Então, o arco de desmatamento é uma região que foi completamente desmatada, abrangendo alguns estados, que é Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Aí a imagem falando sobre o desmatamento, falando sobre o meio também de áreas desmatadas nos estados. O desmatamento e os problemas ambientais, né? O desmatamento da floresta amazônica é muito preocupante por os danos ambientais. Eu acho que vocês já viram até alguma matéria, né? Provoca o que esse desmatamento? Extinção de espécies vegetais e animais, a erosão do solo, assoreamento dos rios e a emissão de gases do efeito estufa, né? Nesse caso, a devastação, ela também afeta a precipitação, ou seja, a questão de chuvas, né? Porque as florestas têm a chamada das árvores a evapotranspiração, que é responsável de mais de 50% das chuvas da região. Sem vegetação, essas chuvas não ocorrem, né? A evapotranspiração também. E países que são mais distantes também acabam sendo afetados, né? Causando muitos prejuízos. Outra coisa é a expansão da pecuária. A abertura de pastagens para a pecuária na Amazônia é responsável de 75% das áreas desmatadas, né? Muitas delas de forma ilegal, né? Que não está sendo de uma forma aceita, né? Tudo escondido. Para combater esse problema, são realizadas campanhas de ação para poder evitar o fim dessa comercialização de gado oriundo dessas áreas desmatadas ilegalmente, no aumento da consciência da população, para eles terem noção do que está acontecendo ali, né? Então, é isso, galera. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar comigo.